Olá, eu sou Carla Benetti, tenho um prazer enorme de estar aqui junto a essas super especialistas para falar de um tema tão relevante que são as fake news em imagem da mama. Estou aqui com a debatedora Aline Dias Silva Guerreiro Guimarães, de Santa Catarina. Ela é médica radiologista com residência médica no Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina. Tem R4 na Clínica DAP, em Curitiba, MBA em Gestão Empresarial pela FGV, radiologista na Clínica Lâmina, DASA, em Florianópolis, gerente médica da DASA Educa, coordenadora da pós-graduação em Imagem da Mama em parceria DASA Educa e Inspirali, e membro da Comissão Nacional de Mamografia e da Comissão Cultural do Colégio Brasileiro de Radiologia. Nossa outra debatedora, aqui à minha esquerda, Ana Cláudia Mendes Rodrigues Massauer, do Rio de Janeiro, que também é médica radiologista especialista em imaginologia mamária e é membro da Comissão Nacional de Mamografia do Colégio Brasileiro de Radiologia. Além disso, é coordenadora de mama da Sociedade Brasileira da Sociedade de Radiologia do Rio de Janeiro, médica do Hospital São Vicente de Paulo, no Rio de Janeiro, e também do Grupo Pardini Fleury, na mesma cidade. A nossa sessão vai contar com o tema Como lidar com fake news em imagem da mama. A professora vai ser a Beatriz Médicis Maranhão Miranda, de Pernambuco, que tem também um longo currículo, membro da Comissão Nacional de Mamografia do CBR, membro da Comissão Científica de Mama do Colégio Brasileiro de Radiologia, também faz parte da diretoria como segunda tesoureira do Colégio Brasileiro de Radiologia, é diretora de Relacionamento Nacional e Internacional da Sociedade de Radiologia de Pernambuco e preceptora do Centro de Detecção do Câncer de Mama do IMIP, em Pernambuco, e radiologista e diretora do Lucilo Maranhão Diagnósticos. Então vamos começar, Bia, com esse tema tão relevante, tão importante, e acho que essa primeira parte vai ser com essa aula que é maravilhosa. Vamos lá, vamos falar um pouco da nossa realidade aqui, que é fake news, que nós saímos de uma era que vem de veiculações de informações que antes eram auditadas minimamente com as comunicações monocráticas. A televisão, o jornal e o rádio fazia pelo menos alguma checagem antes de fazer postagens em relação ao tema. E vemos agora a ascensão das plataformas digitais nos trouxe a horizontalidade do conteúdo, ou seja, as pessoas conseguem ter acesso à informação e desinformação de uma forma muito simples e rápida, e isso foi um eixo estruturante no nosso século e mostrou também um potencial muito bélico ao longo dos anos. Não é novidade que as eleições presidenciais de 2018 já trouxe essa tônica em questão. Houve um grande movimento de polarização no país e trouxe também as informações junto com as emoções da época. Logo depois veio a pandemia do Covid-19, que também foi uma avalanche de desinformações e tratamentos e vacinas e informações totalmente não baseadas em dados científicos. Mais recentemente, a guerra da Rússia com a Ucrânia também trouxe como os digital influencers como até soldados em guerra, onde trouxeram também ferramentas bastante devastadoras nesse contexto da guerra da Rússia e da Ucrânia. Então, nós temos um momento de guerra de informações, onde a principal arma não é apenas o controle e a manipulação dos dados, mas também a propagação da desinformação. Informações falsas, imprecisas ou fragmentadas, com a intenção de enganar e influenciar. Então, fake news não é somente uma informação errada, ela pode ser uma informação até que verdadeira, mas descontextualizada de um propósito. Estamos na era da pós-verdade, né? Onde as emoções e as crenças pessoais influenciam muito mais do que fatos objetivos. E isso vem num caminho muito fértil, porque é a dificuldade pessoal e a falta mesmo de tempo de interpretar os dados. E também a identificação com o conteúdo apresentado forma que a pós-verdade termine sendo uma grande verdade na nossa atualidade. A replicação é muito virulenta, já que a propagação na internet é infinita e cresce em progressão geométrica. Ela pode ser perpetuada também pela falta de neutralização, não tem como bloquear, pela impunidade também, não temos como punir efetivamente, e também a dificuldade ao acesso à informação de qualidade. A fake news termina propagando muito mais rápido do que a informação verdadeira, já que ela nasce primeiro. Então, quanto mais ela está rodando na internet, ela tem um alcance muito maior do que um sedimento, uma informação colocada depois verdadeira. O Fórum Econômico Mundial não é à toa que trouxe a principal preocupação para os próximos 2 anos, a desinformação e a má informação como principal risco
para a população mundial, ainda antes do que os eventos adversos climáticos, mas também como terceiro e quarto posicionamento de preocupação, a insegurança cibernética também e a polarização social. Então, tudo está no mesmo contexto de comunicação, ou a má comunicação, ou um desuso em relação aos meios de comunicação. E isso terminou trazendo também para os próximos 10 anos ainda a desinformação como o quinto principal preocupação para o fórum. E o que é que isso tem a ver, por nos trazer aqui, a gente falar sobre essa pauta, o que é que isso tem a ver com o mundo da mama, com o rastreamento, qual a relevância no final das contas? A grande problemática que a gente vive o dia a dia, que é o câncer de mama como principal causa de morte, a estimativa crescente de novos casos, a alta prevalência nos diagnósticos tardios, já que cerca de 43% ainda são diagnosticados, estadio 3 e 4 no Brasil, e a baixa adesão. A baixa adesão é identificada não só no âmbito do SUS, mas também no âmbito privado. E isso vai muito mais além do que uma cobertura eficaz, é realmente uma falta de adesão. E alguns estudos mostram o porquê dessa baixa adesão. Primeiro, existem as barreiras individuais. As pacientes sempre relatam falta de tempo, dificuldade no agendamento de consultas, exames, até mesmo o medo e o desconforto de realizar o exame, o medo de descobrir algum câncer e também a falta de conhecimento da importância do rastreamento, quais são os benefícios efetivamente. E as barreiras sistêmicas, onde a gente se depara com despreparos profissionais de saúde, não só em orientar sobre fazer o exame, como também em solicitar. Por vezes, o médico da assistência básica não sabe que a mamografia é o primeiro método para rastreamento para os pacientes. E a falta de equipamentos também, infraestrutura adequada para atender a demanda da população no geral. A gente já saiu daquela época que se falava que fake news era apenas de dizer que a mamografia causa câncer de mama, ou que a termografia é melhor do que a mamografia, ou que desodorante causa câncer de mama. E saímos também de plataformas que antes eram únicas e hoje em dia são diversas. E cada plataforma termina tendo também o seu público-alvo, as suas faixas etárias de pessoas que vão lá produzir conteúdo e se alimentar do conteúdo. E entramos numa tônica que as fake news no mundo da mama vão muito mais além do que o rastreamento, do que a relação de causa, mas também termina atuando para dificultar, inclusive, o tratamento adequado das pacientes. Estamos numa era de deepfake, que no ano passado terminou rodando esse e-mail com a assinatura da Sociedade Brasileira de Mastologia, onde colocava que a primeira mamografia deveria ser feita aos 40 anos e a segunda apenas aos 45 e a terceira aos 50. Isso não tem nenhum fundamento, mas isso mostra o quanto que nós estamos suscetíveis a receber desinformações. E o deepfake nada mais é do que colocar a assinatura de alguém, o rosto de alguém, a foto de uma pessoa e veicular uma informação que seja interessante ou que eu queira atingir algum público. Então, por isso, é impossível filtrar ou até mesmo desativar publicações indevidas. E até mesmo no cenário onde atualmente as plataformas não restringem depois, mesmo após denúncias. Hoje em dia a gente não consegue derrubar mais nenhum tipo de publicação apenas fazendo denúncias pelas redes sociais. Então, as fake news terminam produzindo dois grandes efeitos que são amplamente estudados pelo mundo digital, que é a regudização, é o looping. Elas sempre são requentadas, sempre são atualizadas apenas o ano de publicação. O rosto que fala sobre a fake news termina sendo diferente, mas a informação é a mesma. E também um outro efeito que eu vou deixar um especialista da área nos explicar exatamente o que é. Um mesmo grupo de pautas sendo repetido por jornais diferentes. Essa repetição vai se propagando, e vai gerando aquela falsa sensação de consenso. A gente escuta em um veículo, a gente escuta em outro, a mesma coisa. The sharing of biased and False news has become all too common on social media. More alarmingly, some media outlets publish these things simply aren't true without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think, and this is extremely dangerous to our democracy. Que é a Câmara de Eco, que para nós nada mais é do que a reunião de consenso. Se mais que 3 pessoas falaram a mesma coisa, já virou consenso. Então, fake news também são estudadas
no âmbito científico e o impacto deles na verdade médica, na pesquisa também, inclusive médica. Essa publicação trouxe um cenário muito interessante. Pareou a literatura em relação ao rastreamento e colocou a intenção do autor em relação ao rastreamento. Se ele é favorável ao rastreamento, ele colocou uma taxa de overdiagnósticos muito menor do que o autor que é contrário ao rastreamento, onde a gente vê aqui, Cochrane termina sendo o maior de overdiagnósticos em relação à redução de mortalidade. Então, sim, o viés de observador é muito importante e nós, médicos, devemos estar atentos quando nós pegamos um material científico e republicamos como se fosse uma câmara de eco, ver se realmente ele está minimamente livre de vieses para poder ser utilizado como verdade absoluta. E o que é que as publicações terminam colocando como malefício do rastreamento? E isso são de publicações científicas. Coloca como a taxa de mortalidade em alguns países, que eventualmente não reduziu, a taxa de falsos positivos, a taxa de overdiagnósticos, overtreatment, e também sustentam em relação ao intervalo bianual. Mas isso é uma grande fala que até o Henri Poincaré, é um físico e filósofo, era um físico e filósofo francês, que fala que a forma que nós devemos lidar com a informação tem que ser totalmente diferente do que se lida com um tijolo. Por quê? Colocar fatos sobre fatos sobre fatos não vai fazer com que seja uma verdade absoluta, já que a ciência, sim, ela é construída de fatos, mas tem que ser fatos não só cumulativos, mas também interpretados. Então, colocarmos que eventualmente a redução da mortalidade não houve no país X, nós temos que entender o porquê que não houve, quais foram os cenários do local que nos fizeram isso, assim como também todas as outras pontos negativos que a literatura nos coloca. Além disso, outra publicação traz um dado muito importante em relação ao desenvolvimento do país e a forma como ele lida com a circulação de informações. Países que utilizam a língua americana terminam tendo como fonte oficial para publicações não só jornalísticas, mas também publicações científicas, publicações, fontes oficiais. Já de países subdesenvolvidos, com a língua malaica, eles terminam utilizando como fonte, principalmente as redes sociais e os blogs não oficiais. E isso nos traz também aquela questão da replicação, onde nasce, de onde ela é replicada, ela termina indo até a ponta, que são os pacientes chegando dessa forma, sem um filtro e sem uma informação, uma fonte realmente verídica do fato. Quando a gente vê as informações que rodam nas redes sociais, dividindo em cenários quais são as temáticas em relação ao câncer de mama, seja diagnóstico, seja tratamento, e até mesmo segmento. A maioria leva um vetor, que o vetor é um life story, é uma vida real sendo contada para passar a informação. Poucas são as informações vetorizadas por dados científicos. Então, isso traz também para a gente um grande alerta, que de vez em quando a gente quer passar alguma informação científica, não custa nada nos trazer minimamente um vetor de uma história para utilizar como sendo um exemplo aí em questão. Isso vai terminar sendo atingido na população. E quando a gente coloca os principais tópicos que foram acessados de 2019 e 2020, os 20 mais populares publicações em relação a câncer de mama, primeiro, foi uma vacina em teste que curou uma paciente para câncer de mama na Flórida. Segundo, um namorado leal que ficou com a paciente enquanto ela fazia a quimioterapia. E nenhum desses tem como principal, nenhum dos 20 tem como principal o rastreamento. É sempre uma história, sucedida ou não, ou é tratamento, mas rastreamento sempre fica por fora. Então, quando a gente vê, até foi a Aline que uma vez levantou essa história, o sentimento que a gente tem em relação a falar em número de mortos numa guerra, eventualmente, numa cidade devastada, como está aqui no cenário, uma cidade inexistente depois da guerra. Mas se contarmos que nesse cenário teve uma criança que perdeu os pais, que ficou presa no apartamento de um andar em chamas, vai nos trazer muito mais um sentimento.
um acolhimento com aquela história, nós vamos parar o que estamos fazendo para poder escutar o que houve nessa história realmente. Então, na atualidade, o que temos são informações falsas sobre eventuais riscos de realizar a mamografia, o método de rastreamento, levando o medo e a recusa também ao rastreamento. E isso termina questionando a eficácia do rastreamento e gera também a desconfiança, também rompendo e fragilizando a relação médico-paciente. Pode levar, até, inclusive, a mulheres optarem por métodos não comprovados, como a termografia e entre outros. E os efeitos adversos são vários, não só o impacto na saúde física e mental, como o diagnóstico tardio, a falta de adesão ao rastreamento, sobretudo, e, como eu tinha falado, a fragilização da relação médico-paciente. E aqui vou trazer, na prática, um pouco do Life Story também, um vetor, que é a minha história. Essa bolinha aqui sou eu, com 41 semanas de gestação. Era uma sexta-feira e recebi uma ligação da obstetra na época, estava esperando o parto normal, dizendo que eu tinha que marcar a cesárea, porque senão eu iria aumentar a mortalidade do bebê. E com isso já estava marcado que eu deveria ficar em jejum para poder fazer a cirurgia. Bom, fiz até, isso foi 4h30 da manhã, até meio-dia, já tinha feito 2 cardiotocografias, já tinha feito ultrassonografias, pilates, já tinha corrido, subido escada para tentar acelerar. Não consegui, mas nesse meio termo parei e fui ler um livro de obstetrícia para ver quais são as indicações e ver a taxa de mortalidade a partir de 41 semanas. Quando eu me deparo na fonte de literatura que eu não me encaixava nos fatores de risco, que seria obesidade, diabetes, hipertensão, optei por esperar. E isso, no mesmo dia, 00:40, desencadeou o parto normal e foi o parto normal, não foi a cesárea. Mas tudo isso foi importante. Por quê? Como que eu consegui mudar o curso? Porque eu busquei conhecimento. Porque eu sabia onde é que estava o conhecimento, que era no livro, na fonte. E isso desenvolver uma autonomia, onde eu pude escolher de uma forma crítica e ter a decisão no processo. Então, essa minha história terminou também permitindo a intergeracionalidade. Isso se passa para outra pessoa, que se passa para outra, e que termina que a troca de experiências e conhecimento pode mudar o curso da história também. Nesse cenário de buscar conhecimento, nós temos, sim, como vencer quando a gente democratiza o conhecimento. É trazer uma linguagem mais acessível, conscientizar a população e também buscar uma educação mais midiática, como a gente vai lidar com as mídias sociais. Além de responsabilizar, sim, não é à toa que vivemos num país onde todo mundo só passou a utilizar cinto de segurança quando éramos multados, e a resposta rápida também é engajar o meio social. Então, trazendo dados, trazendo conhecimento. Contra dados não há argumentos. A redução da mortalidade é clara com o início do rastreamento, chegando a cerca de 40%. Quando se fala de overtreatment, será que nós vamos escolher qual câncer não tratar? Overdiagnósticos. É ruim diagnosticar câncer? Lesões de risco entram como um overdiagnóstico, entra como um falso positivo, porque não foi câncer. Mas é importante identificar essas pacientes, quem são os pacientes portadores de lesão de risco, que são pacientes que vão entrar no estratificação de risco maior, elas vão ser rastreadas como alto risco. Nesse trabalho publicados, em relação a intervalo bianual, eles não colocam quais são as reais implicações em não realizar o rastreamento anual e sim bienal. Não são declaradas, que é a maior taxa de câncer de intervalo. E também a taxa de sobrevida de um estadio inicial, do estadio de 0,1 a 90%, e o estadio 4, cerca de 15% em 5 anos. Então, sim, o que o CBR sempre traz à tônica é que as mamografias salvam vidas, fake news não. Por isso que estreitar o caminho com uma comunicação bem objetiva, dissociada de emoções, fazendo um trabalho preventivo e reverberando o conteúdo produzido, desembolhando esse conteúdo da fonte confiável. Evitar alto gasto energético também toda vez que aparece a nova fake news. Então, nós já temos uma página nas redes sociais, uma página também na internet, que se chama a Mamografia Salva Vidas, onde a gente coloca e produz todo o conteúdo científico da Comissão Nacional de Mamografia, vem para essa página, o QR Code que está aqui na tela termina direcionando para ela. Não só entendemos que foi muito importante dialogar diretamente com a sociedade e também com os meios de comunicação que conseguem replicar o nosso conteúdo, e isso foi não apenas esse ano, mas já é um trabalho que tem sido feito há 2 anos,
como também um canal de denúncia, onde o CBR colocou um canal de ética, onde a gente faz a representação jurídica com apoio científico também da Comissão Nacional de Mamografia. E isso trouxe Você frutos. sabia que existe um exame que é capaz de salvar Alguns vidas? frutos que foram o canal da denúncia e foi a representação jurídica que começamos com uma. Logo depois, a PGE também entrou com representação em relação a vários médicos que terminavam fazendo a disseminação de desinformação, principalmente sobre o rastreamento. O CBR em questão entrou, a AGU também logo depois entrou, o CFM também logo depois entrou. Então fizemos uma grande reação em cadeia, que só bastou começar a primeira vez. Logo depois todos viram que foi possível. Assim também conseguimos mobilizar de forma bastante robusta a sociedade. Saímos do nosso zona de conforto, que é da clínica, entre quatro paredes, num local de penumbra, e entendemos que dialogar diretamente com as pacientes foi muito importante. Isso viralizou, terminou tendo replicações por jornalistas, por pacientes que tiveram câncer de mama, e quando as pacientes que tiveram câncer de mama terminaram replicando isso, trouxe a sensação de identificação e o life story novamente. Então, para fechar tudo isso que a gente falou, é muito importante que a informação seja passada para a paciente de forma correta, que 71% das mortes ocorreram nas 20% das mulheres que não participavam de nenhum programa de rastreamento, apesar de todas terem acesso à terapia moderna. Significa dizer que as vidas estão sendo prolongadas, mas ainda não há cura para o câncer de mama metastático. Isso é muito importante que fique claro. E que a cura do câncer de mama só é possível quando diagnosticado e tratado precocemente, com a adesão ao rastreamento, a qualidade no diagnóstico e a navegabilidade das pacientes na rede de saúde, seja suplementar, na rede de saúde também do SUS. E nisso, a gente entende que hoje em dia é uma causa, é uma luta, não somente de nós, radiologistas ou médicos que trabalham com o diagnóstico e tratamento do câncer de mama. Essa luta são das mulheres. E essa luta das mulheres termina que, hoje em dia, nós tivemos, em janeiro, na verdade, em fevereiro, a consulta pública da ANS, da 144, onde teve uma grande mobilização, 67 mil mulheres contribuíram, mulheres, homens, enfim, contribuíram com a força e, hoje em dia, nós somos um exército de opinião. E essa opinião tem que ser sempre estimulada e sempre ser potencializada. Teve um efeito muito importante. A ANS, de fato, nos escutou e adotou as diretrizes, pelo menos fez ajustes que apontamos como ideais para esse primeiro momento, e tudo isso só foi possível por conta da grande mobilização social. Então, nós temos que trazer essa tônica, essa discussão para muito mais além do que dos nossos métodos e nossos locais científicos. Aqui, nesse QR Code, os principais artigos científicos sobre fake news. Sim, tem ciência em relação a isso. E vou aqui abrir a nossa discussão com a Aline, a Carla e a Ana Cláudia, para que a gente fale um pouquinho mais sobre essa temática. Excelente, Beatriz. Esse material é muito vasto mesmo, né? Quando eu fui convidada aqui para moderar essa mesa, que é muito plural, a Aline que está super inserida nesse meio de comunicação digital, que é a rainha nossa aqui do podcast, a Ana dentro de sociedade e a Bia nos dois, né? Então eu fui me informar também, e existem já trabalhos inclusive de meta-análise de informações fake news em mamas. Um deles é ótimo, que chama clique, compartilhe, dê like, e como essa falta de informação pode propiciar um prejuízo, né, entre nós mulheres. Se a gente pensar que nós somos mais de 8 bilhões e que mais de 3 bilhões têm acesso às redes sociais, a gente vê como a gente tem que ficar alerta dentro desse contexto. Já tem métrica, né? Isso também achei muito importante, porque às vezes a gente fala nesse efeito eco, né? E eu pensei, como que faz a métrica? Isso teve um alcance de tanto. Então, normalmente eles fazem assim, o quanto um tema está inserido dentro das diversas plataformas digitais versus o número de seguidores de uma das pessoas que fez. Então, se aquela notícia aparece 50 vezes e só um dos seguidores que tem 50 milhões de espectadores divulgou, olha o alcance, né, versus tantos. Então, é muito fácil a gente disseminar informação falsa,
E nós, como médicos, a gente tem que vencer essa barreira, né? Se inserir, por mais que para mim não é uma coisa natural, para outras pessoas são e eu admiro demais, mas que a gente tem que dar o nosso rostinho para a gente ajudar a propagar informação de qualidade. Então eu queria saber como é para você, Aline, como é para você, Ana, tá dentro de uma sociedade justamente para receber e como lidar. Excelente. Primeiro, parabenizar a Bia, que a apresentação fantástica, foi lindo Demais. mesmo, muito rica. Vou acessar o QR Code porque eu quero ler tudo aquilo ali. Mas eu acho que, primeiro, é fundamental que a gente entenda os bastidores da fake news e eu acho que a Bia traz muito bem isso. A gente precisa entender esses mecanismos e eu acho que quando a gente entende, a gente destrava para estar na rede social. Porque a gente existe um preconceito, né? De, eu vou virar blogueira, eu não quero. Mas quando a gente entende que aquilo ali tem o alcance que tem, e a gente pensa, eu quero ser vetor de uma informação de qualidade, as pessoas estão se informando por ali, a gente perde esse preconceito, né? Então eu acho que esse é o primeiro passo, né, que a gente como médico, como indivíduo, e eu acho que até além de ser médicos, assim, cada um tem essa obrigação e além disso, assim, eu falo, existe sempre uma responsabilidade de cada cidadão, quando recebe uma informação, daquele cuidado de replicar. Quantas vezes, na pandemia, no WhatsApp, assim, era um absurdo o que a gente recebia, né? E aí eu sempre falo, aonde que recebeu? Quem que mandou? E sempre vem uma história, um áudio, né? Aquele áudio que volta. Então a gente começa a provocar as pessoas a pensarem que fake news existem, né? Sim, Então é mais ou menos por aí. são muito deletérias. E você, Ana? Abriu, como a Beatriz falou, uma série de caixinhas. Acho que a gente podia ficar uma vida discutindo isso, até porque ao longo dessa vida, essa forma de comunicação ela vai se modificando. Então, acho que o desafio da gente hoje em dia é entender como a comunicação está acontecendo. E ela acontece através de instrumentos. E a gente pensa muito em postagem, mas a Aline falou uma coisa muito importante: a gente recebe essa postagem no WhatsApp. E mesmo o profissional que trabalha com diagnóstico por imagem, quando recebe essa postagem, indignado, ele ajuda a divulgação, porque ele compartilha essa informação absurda para falar, olha que absurdo. E na hora que ela compartilha com alguém que é absurdo, ela está impulsionando Isso. a divulgação. Então, o que eu acho que a gente precisa, trazendo todo esse diagnóstico que foi levantado a respeito do cenário que a gente tem relacionado a câncer de mama e rastreamento, a gente precisa educar várias populações. O especialista em imagem, que é o nosso segmento, e a gente está trabalhando isso aqui, a paciente, diante de receber uma informação, porque, como você falou, pega no emocional. A paciente tem medo da compressão, ela ouve falar sobre radiação, ela sabe que reduz a mortalidade, mas ela acha que aquilo está muito distante da vida dela, porque alguém comentou, eu fiz esse exame, mas não foi a mamografia Pegou. que encontrou o meu câncer. Então, ela acha que não vai servir para ninguém. Educar essa paciente e educar o médico prescritor, porque muitas vezes, quando ela traz uma dúvida para o prescritor também não está bem informado sobre a informação robusta que ela tem que passar. Como que a gente educa? Promovendo esses eventos e convidando para ir para as páginas, que são páginas com informação segura. Acessa a página do CBR em pareceres. A quantidade de pareceres, eu só rapidamente hoje, desde 2017, tem parecer sobre a história do câncer de tireoide relacionado à mamografia. Essa história começou nos Estados Unidos e a Agência Internacional de Energia Atômica já informou que a dose de radiação fora da mama, já a mama é mínima, mas fora da mama é praticamente inexistente. E essa informação não é replicada. E fica como a Bia falou, aquele vírus numa latência, e quando a gente chega em outubro, que é a época de conscientização para o câncer de mama, esses vírus começam a se replicar. Então, acho que educação, entender a forma de comunicação e a estratégia de abordagem de buscar a formação naquilo que é realmente robusto. Acho isso é imprescindível para a gente evoluir cada vez mais e conseguir aquilo que a gente quer, que é fazer diagnóstico precoce e salvar vidas. Sim. E outra coisa que a gente precisa ter com o tempo é entender que as pessoas vão crescendo, vão aumentando a faixa etária, vão migrando também os meios de comunicação. Sim. Antes era Orkut, Facebook, agora Instagram, logo mais vai ser TikTok e tantos outros.
Isso. Mas aqui ainda se sustenta, termina sendo o WhatsApp como a maior rede social. Sim. E que é a mais simples também de passar informações, que é só numa seta você manda para várias pessoas ao mesmo tempo. Isso. Então, educar, como a Aline falou, de não repassar, porque termina sendo corresponsável. Talvez, no momento, quando as pessoas passarem a ser judicializadas por ter passado, a coisa mude de figura, mas nós médicos precisamos sempre nos ajustar em relação à linguagem. Da mesma forma como a gente traduz para uma paciente de um nível diferente e de outra do SUS, o diagnóstico, também temos que fazer o termômetro em relação à comunicação nos meios sociais, nos meios digitais. Seja uma comunicação rápida, efetiva, com informação, e que talvez gere uma visualização para outro meio onde tenha ele um pouco mais esmiuçado. Mas é muito importante, pelo menos, captar. Os médicos, como a Aline também tinha falado, tinham um preconceito imenso de estarem nas redes sociais. Preconceito próprio, preconceito de eventualmente ficarem fora de algum tipo de grupo científico, e a gente já viu que isso não é a verdade. Pelo contrário, isso faz fortalecer cada vez mais. Traz até, inclusive, o radiologista de fora de um local que ele era o interposto entre o paciente e o solicitante. E traz o radiologista como uma pessoa que atua em relação ao rastreamento. Qual o rastreio ideal para mim? Eu sou um paciente de baixo risco, risco intermediário ou alto risco. Por vezes é o radiologista que para essa esteira diagnóstica e diz, está faltando alguma coisa. E aí pontua também para a equipe. Então é muito importante estar integrado nisso e ser coparticipante com a paciente. Quando você para a agenda, explica o porquê. Todas aqui devem ter pacientes que tentam fazer apenas ultrassom de mama e não fazer mamografia. Passa na recepção, passa por tudo que é local e bate em você. Quando você diz, olha, eu posso fazer seu ultrassom, mas muito provavelmente seu ultrassom negativo não vai lhe dar tranquilidade. Por quê? Mas como assim, doutora, não está normal? Está normal, mas pode ter microcalcificações que não vai aparecer aqui, que é o câncer bastante inicial, que a gente quer achar, que reduz mortalidade. Então eu posso fazer agora? Faltou alguém traduzir efetivamente. E isso nos demanda tempo. Sim. E também a gente sair mesmo desse preconceito, né? Porque a gente vê que os frutos também são grandes. Haja vista essa médica que espalhou fake news assim abusivas, né? Que nesse primeiro momento, às vezes, como a Ana Cláudia falou, tiveram colegas até que compartilharam e a gente mesmo teve a orientação de falar, não compartilha, para a gente abafar, senão esse poder de eco aí acaba aumentando, efeito reverso. Mas da gente falar, não, eu estou tão indignada que eu preciso colocar o meu rosto para informar com qualidade, mas, sobretudo, acho que também é um aprendizado de comunicação, né? Em como transformar uma informação de qualidade para quem escuta e é leigo. Porque também não adianta a gente colocar 90 e tantos % acabam porque pega no estadio 1. Uma pessoa, é a mesma coisa um engenheiro vir falar para a gente, porque para ele é simples, para a gente não é. Então é isso, é a gente também tomar o protagonismo dentro de um cenário que é o câncer de mama, que a gente está tão envolvido. Gastar o nosso tempo, correr atrás de informação segura, falar o que o paciente precisa ouvir, mas de uma maneira correta, e mostrar para ele que ele é o protagonista da história, né? Ela é a protagonista da história dela. Então ela precisa, pelo menos com as informações seguras e corretas, saber o que vai fazer com a decisão de fazer ou não. E, como a Bia disse, assim, a enorme maioria da nossa prática mostra que uma vez que elas têm essa informação, como não colocar o protetor de tireoide, que às vezes atrapalha o exame, né? Fazer a mamografia do porquê, elas entendem e daí replicam, né? E sabe que me faz pensar também uma coisa que a Bia falou, a maneira de comunicar, cada paciente vai ter uma necessidade, e a gente Exato. precisa ter essa sensibilidade de perceber. Não sei se vocês assistiram a série Vinagre de Maçã, Sim. mas ali me trouxe uma reflexão profunda, no sentido de que, às vezes, a gente ir no técnico, né, tantos por cento, nananã, tu gera ali um distanciamento do Isso. paciente e ele fica presa fácil para um charlatanismo. Ele Exato. vai ser mais acolhedor. Então, a gente precisa Isso. também tomar esse cuidado de comunicar e de perceber, será que entendeu? Será que não entendeu? Será que linguagem eu vou ter que usar aqui para que a gente não afaste a paciente e Exato. leve ela para alguém que está falando a coisa que ela quer ouvir. Exato. Eu acho importante tranquilizar esse aspecto, porque recentemente a gente discutiu marketing médico. O que você pode e o que você não pode apresentar nas redes sociais. E isso já foi muito regularizado, muito trabalhado.
a gente falar do preconceito que às vezes o médico tem de se expor na rede social achando que ele está simplesmente fazendo uma propaganda. Na verdade, ele está fazendo um serviço do termo que as pessoas acabam usando com muita tranquilidade, mas que precisa ser pensado, do empoderamento. E quando você coloca a sua cara na rede social dentro das regras de uma ética para um marketing relacionado a uma educação médica, você dá o poder, a força para o paciente de questionamento para influenciar os seus pares, para questionar seus prescritores, para buscar o que é valor para ela. E só para trazer também uma coisa que me impactou bastante quando você estava mostrando o vídeo da cidade devastada pela guerra e dizendo que se você conta que ali ficou uma criança que perdeu os pais, é uma comparação assim que pode parecer grosseira, mas se você pensar no impacto que uma morte de uma mulher, às vezes jovem, deixando uma família desamparada, o papel que essa mulher tem nessa estrutura familiar é uma coisa que, de certa forma, equivale ao impacto de uma guerra devastadora. Faz a gente questionar tanto quando falam do falso negativo. Exato. A gente fica, mas tem um monte de gente que paga com a vida por conta disso, né? Exato. Então, a gente não pode deixar que isso seja um empecilho para a gente rastrear. Ainda mais na população brasileira, que a gente tem um número maior de pessoas jovens que têm câncer de mama. Então, a gente também trazer isso, e às vezes é o que a Bia disse, que ela mostrou o caso dela, né, o storytelling. Às vezes, quando a gente recebe os pacientes para fazerem biópsias, doutora, eu estou apavorada, mais com anestesia do que com resultado. E às vezes, olha, eu falo até por mim, eu já tomei anestesia na mama e tomaria de novo, mas de dentista ainda não consegui me acostumar. É verdade, doutora? Não, depois você me diz. Nossa, é verdade, né? E daí, ou você não brinco, mas está reclamando tanto da mamografia, todo mês vai fazer depilação. Puxa, é verdade, né? Mas olha, os exemplos ruins não são de todos ruins. Pelo menos traz algum tipo de lição. Essa questão da médica, ela terminou sendo interditada pelo CFM, ela está suspensa das atividades médicas durante 6 meses. E essa pauta trouxe que essa situação toda fosse levada para os meios jornalísticos no domingo, no horário nobre, onde trouxe milhares de replicações, de visualizações, aonde a pauta entrou pela imputação de uma médica que fez um desserviço, uma desinformação, mas trouxe também como exemplo como é que deve ser o rastreamento. Legal. Então, esses exemplos ruins servem pelo menos para alguma coisa. Isso. E não só sempre o efeito da amiga que teve câncer. Então, a amiga que teve câncer, a primeira coisa que se pergunta é: quando foi seu último exame de mama? Todas perguntam isso. Aí, quando fala há mais de 2 anos ou há mais de 1 ano, então foi por conta disso. Todas têm esse tipo de consequência. Mas o que muito a paciente precisa é a previsibilidade. Qual é o próximo passo? Certo, vou fazer mamografia. E aí? Se der alguma coisa. Sempre dar para ela uma segurança das próximas etapas, para que ela seja participante e que pelo menos tire o medo de realizar. E passe para as outras amigas e parentes, etc., que é seguro fazer. Se fizer, der algum achado, vai ser conduzido da forma adequada. Exato. É exatamente isso, né? A gente sair, às vezes, da nossa zona de conforto para estar aberto ao novo, que dentro da medicina, dentro do diagnóstico por imagem, tem inteligência artificial que tanto se fala, mas eu acho que se a gente pegar aí uma prospecção, inteligência artificial está lá na ponta da fila e as fake news estão aqui, né? No nosso dia a dia, que a gente tem que lidar muito mais e que o impacto é muito maior. Então, eu acho que essa mesa trouxe, assim, muitas informações, a gente também procurar as informações certas, ou seja, já existem, né, como a Bia mostrou aqui no final, vários artigos, até revisão sistemática do que isso provoca, não só em câncer de mama, como de repente em outras populações também. É que a gente vive o câncer de mama, que é o câncer mais incidente no Brasil e no mundo entre as mulheres. Então, eu quero muito agradecer a participação de vocês, foi excelente. Eu tive um papel muito desafiador aqui no meio de super especialistas, cada uma com a sua particularidade, mas todas sempre trabalhando em serviço, exames de qualidade, sempre impulsionando
a medicina de qualidade, né, a educação dos colegas, e eu acho que esse é um tema que vem em paralelo, e acho que por isso que recebeu essa mesa tão de peso, porque faz parte do nosso dia a dia. A gente não está mais só atrás de uma tela, a gente não está só mais laudando um exame, a gente também tem que ter esse protagonismo de propagar, né, informações verdadeiras. Então, se vocês quiserem fazer alguma consideração final? E nos ajudem, né? Quem estiver assistindo aqui a gente, nos ajude a replicar as informações. A ignorância mata. A partir do momento que a Beatriz foi buscar informação sobre o parto, ela foi protagonista da história, ela mudou a história daquilo que estava sendo proposto. Então, o conhecimento, a educação, eles são fundamentais para que a gente consiga um desfecho bastante favorável. Exatamente. Muito obrigada. Obrigada. Fechou.